Tem um caso que foi o meu primeiro caso, assim, que foi em 2003, de uma garota que foi assassinada, o corpo encontrado num rio, e ela tinha marca de mordida, ela tinha marca de crimes sexuais com reação vital, ou seja, estando ela viva, né? E ela acabou morrendo afogada. O assassino, ele quebrou, isso ele me contou, ele quebrou a cabeça dela no meio fio e jogou o corpo no rio, só que ela estava viva. E aí, todas as questões, as práticas sexuais foram depois, então ele ainda vilipendiou o que ele achou que fosse um cadáver. E ela ainda morreu de asfixia, que é meio cruel, né? Ainda aumenta a pena. Além das mordidas que elas tinham, que também aumentavam aí. E eu, por um mero acaso, como era interiorzão isso... As mordidas eram humanas? Só por Mordidas humanas. Humanas. A gente consegue dizer até um certo ponto pergunta, se a mordida é humana. Isso a gente consegue responder. Depois, para mais detalhes da mordida, o odontologista pode falar melhor. Sim. A gente pode colher swab para DNA se a mordida tá fresca. O dentista pode fazer as mediduras lá que eles fazem. E às vezes eles não conseguem dizer que é da pessoa, mas eles conseguem não afastar. É possível que seja. Às vezes falta um dente. Tem A vários questão da arcada detalhes. dentária Sim. dá pra marcar, né? Principalmente se a pessoa tem algum dente torto. A gente tem um alguma coisa. caso de um bebê internado na Baixada, que a criança aparecia com um monte de mordida, a mãe reclamava das mordidas, e no fim a mãe tinha mordido. A mãe ficava reclamando, estão mordendo meu filho no hospital. E entrava plantão, trocava plantão, mudava a enfermagem, e todo dia todo mundo mordia a criança. Opa, peraí. E aí a gente entrou no circuito, a nossa dentista, que sabe muito bem disso, entrou no circuito, tinha que comprar um sei lá o que a gente comprou, e ela fez lá as medidas, e aí era tudo compatível com a mãe. Ela não tá dizendo que é a mãe, mas... né? Não afasta ela também. E aí o resto é com vocês. Isso é importantíssimo, né? Chegar até certo ponto, não se imiscuir acerca da causa jurídica, porque foi uma das perguntas, inclusive, que eu fiz na prova oral para o concurso de delegado, diferenciar causa médica e causa jurídica e quem tem atribuição para cada uma, ou seja, até que ponto você pode ir em relação à sua função. E você percebe que é uma pergunta simples, por mais que ela seja simples, mas a pessoa ela fica... Eu ia falar, na hora lá, o na hora não é CFM simples pauta não, isso hein? também, que o perito, o médico na função de perito não pode ir além da sua... Não pode. Você sabe da minha história do suicídio de 3 tiros? Diga. Então, recebi um corpo com 3 tiros na cabeça, 2 tiros na cabeça, suicídio. Mas na guia de remoção do suicídio, assim, sem dúvida nenhuma. Peraí, gente, não pode, não tem como. Na verdade, era um tiro no tórax que transfixava o coração, que dá a possibilidade da pessoa viver um tempo. Ok. Os outros 2, um transfixava o crânio num sentido e o outro no outro. Ah, então eram 3 disparos? 3 disparos. Sendo 2 no crânio. Aí, eu pensei, cara, eu tenho que sinalizar isso, né? Aí fiz o laudo na hora e botei no último quesito. A perita se opõe à hipótese de suicídio. Caramba, confusão que deu, porque aí veio... Primeiro que em 5 minutos, estava toda a DH dentro do ML, querendo saber o que tinha acontecido. Aí eu cheguei e expliquei, mas aí eu respondi, deu vários problemas. Eu uso de exemplo, né, nesse sentido. Até onde eu sei, isso foi arquivado por falta de provas contra os possíveis... Eventuais autores. Eu, até o dia de hoje, não consigo entender isso de outra forma. O Massini foi assistente técnico da defesa. Foi super interessante. Foi, aliás, assim que eu o conheci, foi assim que eu fui parar na UERJ, em alguns apoios lá. E ele ficou muito encantado, né? Deu receber a ideia dele também, né? Eu falei, não, doutor, peraí, vamos conversar. Vai que você também tem um que me ensinar. Não é porque eu que fiz. Eu posso estar errado, vamos lá. A gente fez exumação, reconstruiu, etc. É uma história bastante complexa. Não foi resolvido, não tem um suspeito, né? Mas, pegando o gancho aí no que você falou, eu descumpri totalmente o que eu poderia... Eu fiz tudo errado, né? Na verdade, o que a gente tem que usar de lição é que é um somatório de informações. Prova técnica, perinecroscopia, a concepção do delegado do fato jurídico, a análise do perito criminal acerca da criminodinâmica eventualmente existente ali, se foi de fato um crime, ou um acidente, ou um suicídio, o laudo do legista. Por isso que é importante, eu vi isso na prática, eu cheguei a pegar na minha época de estágio, o legista junto com o GELC, na DH Capital, na Delegacia de Homicídios da Capital. E eu vi a quantidade de informação que era trocada entre o legista, o delegado e o perito criminal, com o cadáver ali, com temperatura de 30 e poucos graus ainda, ou seja... Relativamente fresco, né? Morreu há muito pouco tempo.
E aquilo, não, mas isso aqui não, mas se entrar aqui não, mas aí se pega aqui, não, essa região não é tão letal, não, mas, então, o quebra-cabeça era montado na hora, com 2 horas, com 1 hora após a ocorrência do crime. E ali um estalo que te dá acerca de uma determinada incidência, de um projétil, de uma lesão de entrada, etc., motiva o delegado a pesquisar por uma câmera de segurança, o policial pesquisa por uma outra ideia, não, vamos ver por esse ângulo, não, e aqui, ó, achei uma escarificação na parede do concreto, então aqui, olha só, esse tiro aqui provavelmente entrou aqui, saiu, ricocheteou, tem marca de sangue, aí pega suave, é sangue da vítima. Olha a quantidade de informação. E aí, num dado momento, vai ter a prova técnica que é o laudo. Se você perder esse mas lapso... Isso aí é o melhor dos mundos, não, né? Isso aí eu tô falando, CSI... CSI Rio. de Janeiro. CSI Rio. Se Deus quiser, teremos um dia de volta, né? Faz falta. É importantíssimo. Não que não dê conta, mas é óbvio que você acaba perdendo um pouco mais de tempo. Você invariavelmente pode acabar chegando à conclusão, aquela conclusão que você chegaria com mais rapidez, mas isso é incrível de permitir uma celeridade muito maior na investigação. Isso aí é... Eu acabei não terminando o caso da menina, né? E aí, como era interior, era Réveillon, eu tava tipo 3 dias de plantão, 2 dias depois chegou o acusado, preso, né? Mas ainda como suspeito, mas tipo, né? Lá na investigação. E aí, quando eu vi o número da ocorrência, eu falei, pô, é a mesma ocorrência da menina, que eu fiz a necrópsia. Será que foi ele? Né? Tudo indica. Aí eu perguntei pra ele, ele começou a falar. Ele teve alguma coisa meio que um surto psicótico, né? E aí eu questionei, eu perguntei algumas coisas que ele foi respondendo. Mas ele falou tudo, com muitos detalhes. Olha. E eu falei, cara, agora o que eu faço com essa informação? Eu boto no laudo? O que eu faço? Chamo a polícia? E aí ele acabou, eu falei, olha, então, vamos combinar aqui, né, o que é melhor pra você? Eu acho melhor agora você realmente se entregar. Vamos lá. Me ajuda a te ajudar aí. Uhum. E aí depois eu fui pro júri. Você tá falando liberdade ainda, ele só tinha sido ser chamado. Ele foi conduzido, mas não tinha nada, confesso não, ele não tava negando. E aí ele acabou sendo preso e tal, depois eu fui parar no júri, a defensoria deu umas questionadas de como que foi isso, né, dele confessar pro perito. Eu falei, gente, não sei também, foi uma coisa... Ele quis falar. Abriu o coração. Eu perguntei, deu certo. Foi falando. Tirei onde não vi, peguei... Peguei tudo. O delegado agradeceu, né? Muito obrigado, né? A gente tem que materializar isso de alguma forma, com certeza. Curioso, né? Mas foi o início, né? Diferente, né? Isso foi em 2003, eu acho. Então, foi bem diferente. Marcou. Primeiro. Eu imagino ele falando, né? Que provavelmente com frieza deve ter sido chocante também aí. Nossa. Foi uma experiência única, né? Os detalhes que ele foi falando, dava pra ver no cadáver, dava pra ver... Batia tudo. Batia. Detalhes do crime sexual, inclusive. Tudo assim, coisas que eu ficava pensando, caramba, mas o que pode ter sido tão, né... Fechava causar essas lesões tão profundas. Ele foi contando tranquilo, assim. Garoto de classe média, bonito. Provavelmente um surto mesmo, né? Não que justifique, óbvio, mas... De muitas coisas que a gente fala, existem componentes patológicos, né? Em sã consciência, o cara não... Não necessariamente quer dizer, alguns sim, né? Imputabilidade, né? Mais uma importância, né? Um caso também que é recente, que a gente precisa disso também. Acho que é uma ideia de implementação de uma nova prática, inclusive de mudança de legislação, de reestruturação do aparato policial como um todo, do aparato judicial, de permitir que a gente faça esse exame de insanidade mental muito rapidamente, da mesma forma que a gente sugeriu lá da questão de eventualmente o perito estar junto com a lei seca, etc., mas de permitir para se analisar a culpabilidade. Lembrando que a gente não tem nenhum psiquiatra forense. Abertura de previsão de cargos, não existe previsão de cargos, não que o perito não possa, sempre a justificativa então não vai fazer? Não, óbvio que faz, mas é óbvio que se ela, por exemplo, médica legista, ortopedista, ela vai ter uma facilidade muito maior de encontrar um determinado tipo de consolidação lá de fratura do que uma pessoa que é clínica geral, por exemplo. Então, assim, precisamos, isso a legislação não prevê. Então, é uma mudança de mentalidade que a gente tem que considerar, mudar a legislação para prever a criação de cargos, aí é executivo também, prevendo a criação de psiquiatras forenses. Envolve bastante coisa aí, mas implementar outros protocolos importantes, como a Cruz Vermelha, sinal da violência doméstica. Violência doméstica, análise de violência psicológica contra a mulher também, que é um tema muito difícil. O psiquiatra forense seria talvez... É difícil, cara. É verdade, para testar. A gente tem que abrir a cabeça para isso aí, com certeza. É
É mais um ramo que a gente tem que ter. Tô anotando aqui. Não, talvez pela vertente da violência doméstica seja mais fácil aprovar. Mais fácil. Porque existem inúmeros casos, né? Sim. Infelizmente o número é alto. Né? Sim. É verdade. Seria bem legal a gente pensar nisso aí.